A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de ministrar em poucos minutos aqui, para que você possa usar na sua célula a palavra que nós ministramos ontem no culto. O título da palavra é A Graça que Ativa o Sobrenatural. Nós usamos o texto do capítulo 33, do livro de Êxodo, como base, como referência, porque ali tem a vida de Moisés como modelo para nós. E então, em pouco tempo, nós vamos aprender um pouco sobre isso. A Bíblia diz que durante todo esse tempo, que está ali no capítulo 33, e que se você for ler, como você deve ter lido, durou 2 ou 3 minutos, esse tempo foi um tempo onde Deus tratou de Moisés, ou seja, se revelou a ele e levou ele para um estágio maior de intimidade, de comunhão, para manifestar tudo aquilo que Deus tinha programado e projetado para a vida dele, que era usar ele para poder fazer a sua obra. E assim também não é diferente na minha vida e nem na sua vida. Durante esse tempo ali, que está resumido ali em poucas palavras, que ao lermos não é mais, como eu disse, do que 3 minutos, está ali 50 anos aproximadamente da vida de Moisés. Desde o tempo que ele estava no Egito, a saga dele, no deserto. E durante esse tempo ali, aconteceram fatos, eu quero mencionar no capítulo 33, o verso 7, 8 e 9, quando Moisés sai da tenda, do arraial, e vai em direção a uma tenda que ele armou fora do arraial para que ele pudesse ter comunhão com Deus. E a palavra do Senhor diz que ao entrar nessa tenda, a nuvem de glória, a nuvem da presença de Deus desceu sobre ele. O que a nuvem fala? Eu quero que você grave aí, é o primeiro nível de um relacionamento com Deus, porque essa tenda da comunhão fala tenda da intimidade. Então Deus se manifestou ali trazendo refrigério na vida de Moisés, na alma, o fluir da presença dele. Isso ocorreu quando nós aceitamos a Jesus. Isso ocorre quando você entra para uma reunião de célula, onde ali Deus manifesta o seu poder, ali onde as pessoas se congratulam, se alegram umas com as outras. E é um momento ímpar na nossa vida, é um momento de termos esse refrigério que vem da parte de Deus. Mas muitas pessoas se barram nesse refrigério. A questão é, tem mais alguma coisa após o refrigério? Esse primeiro nível, que é a nuvem de Deus, que é o refrigério, que ainda não é nada denso, não é nada concreto, é simplesmente ainda uma alegria no coração. Ele é o trampolim para o segundo nível, onde Deus fala com Moisés. A Bíblia diz que após a nuvem aparecer, Deus falou com Moisés. É o que nós chamamos aqui de um segundo nível de relacionamento. Por quê? Porque Deus quer aprofundar, porque Deus quer manifestar o sobrenatural. E o sobrenatural é a expressão da glória de Deus. Então Deus começa nesse primeiro nível da nuvem para levar Moisés para o 7º nível, os quais eu estarei falando aqui. Então, esse 7º nível seria a glória de Deus. Então, após esse segundo nível, que é essa experiência de ouvir a voz de Deus, a qual nós ouvimos também, Deus se aproximando de nós, falando no nosso coração através dos nossos líderes, dos pastores, dos nossos amigos, das pessoas que nos querem bem. Sabe, Deus tem falado com você, assim como falou com Moisés, porque você está dentro da tenda da congregação. Você já experimentou o refrigério de Deus. Sabe, você precisa avançar para um nível maior ainda, que é o 3º nível, quando Deus se manifesta a Moisés face a face. O manifestar da face a face fala de você ter um relacionamento já, aprazível com o Senhor. Sabe, a comunhão, grava aí, ela gera a satisfação. Quando Deus fala com você, sabe, quando Deus mostra a sua face a você, quando Deus começa a mostrar os desígnios dele, do coração dele para você, sabe, quando nós passamos a identificar que de fato nós somos novas criaturas e nós temos um Deus por nós que se mostra a nós,
não é? Isso faz parte da intimidade, de uma crescente de intimidade, onde você não está firmado unicamente, não é, naquilo que é superficial, naquilo que não tem densidade como a nuvem, onde você tem já uma convicção, porque você vê a Deus, você pode ver a face de Deus. Sabe, Deus começou a se manifestar a Moisés de uma forma mais intensa, não é? E ali ele começou a crescer e sair daquela condição, não é? Condição muitas vezes que nós ainda estamos, uma condição de não perceber que nós fazemos parte, sabe, do próprio corpo de Cristo. Moisés naquele momento estava iniciando, não é, ali um novo tempo na sua vida, e ainda que seja no Velho Testamento, estava desfrutando da graça de Deus. A graça de Deus também está no Velho Testamento ali. Em todos os lugares você vê a manifestação da glória de Deus, né, através da graça que manifesta. E esse terceiro nível, não é, foi um trampolim para que ele entrasse num outro nível, aonde Deus, face a face, se manifesta e vê Moisés como um amigo. Sabe, nós precisamos ver o Senhor como amigo. Nós precisamos entender, né, que esse amigo, essa palavra já foi manifesta não só aqui no Velho e no Novo Testamento, mas no Velho. Sabe, a amizade vem através de uma intimidade. Sabe, no Novo Testamento Jesus falou, não vos chamo mais servos, mas vos chamo de amigos. Amigos que é o seu bem, amigo que é afagar um ao outro, amigo suporta o outro, o amigo não desampara, o amigo não expõe, o amigo não detona, sabe, pelo contrário, o amigo prepara, equipa, né? O amigo forja ali, né? Ajuda dentro do processo, o amigo ombreia, o amigo adverte, o amigo ensina, exorta, sabe, o amigo é aquele que traz o seu ombro para nós, sabe, Moisés ali estava sendo visto pelo Senhor como um amigo, porque falava Deus a Moisés como um amigo. Por isso que o nosso nível de relacionamento precisa crescer uns com os outros, nas células, o seu relacionamento comigo, com o seu discipulador, com o seu líder, sabe, nós somos amigos uns dos outros, em Cristo Jesus, sabe, é um nível mais superior do qual você tem ouvido falar sobre essa palavra amigo, que caiu já muitas das vezes no descrédito. Sabe, a manifestação de Deus é através da amizade. E essa amizade está entre nós. Essa amizade está uns com os outros, nós com o Pai, sabe, com o Espírito Santo, com Deus. Sabe, nós precisamos, sabe, olhar para as nossas células, olhar para as nossas famílias, sabe, nos ver como pessoas que estão rodeadas de amigos. Temos que olhar para o Senhor e ver que Ele é o nosso amigo. Ele não está pronto a exterminar você, sabe, a punir você, mas Ele está pronto como um amigo ser gracioso. Isso nós precisamos desfrutar dessa provisão de Deus. Sabe, Deus não quer o seu mal, sabe, quer que o seu ministério seja frutífero, quer que a sua casa seja abençoada, sabe, experimentalmente, quer manifestar o sobrenatural na sua vida. Muitas pessoas não têm visto o sobrenatural. Por quê? Porque os níveis são rasos. Eu pergunto para você, até esse quarto nível que nós ministramos até agora, qual é o seu nível que você se encontra? Você tem coisas para contar referente ao sobrenatural que já manifestou na sua vida? A palavra que vem de Deus na hora apropriada, sabe? Olhar para o Senhor e ver que Ele está do seu lado, sabe? Sentir o refrigério do Senhor, sabe? Sentir aceito e amado pelo Senhor. Saber que o Senhor o tem como amigo, sabe, o amigo, não é? É importante você identificar que essa amizade sua para com Deus e Deus para com você, isso traz uma aliança com você, isso traz uma confiança para você prosseguir e atingir lugares altos. Porque logo depois do capítulo 11, Deus se manifesta dizendo para ele o seguinte: eu vou manifestar os meus caminhos para você, porque Ele desejou e disse para o Senhor: revela a mim os seus caminhos. Sabe quais são os caminhos? Tem pessoas que não buscam os caminhos do Senhor, eles querem resolver tudo no seu modo,
sabe, no casamento, na vida familiar, na criação dos filhos, nos relacionamentos na igreja, na célula, tudo há os desígnios, e não é um conhecimento técnico, é o conhecimento de Deus, são os caminhos do Senhor, sabe, os caminhos do Senhor é a sabedoria sobrenatural, sabe, você pode ter 1, 2, 3 cursos aí acadêmicos, sabe, mas se você não tiver a sabedoria que vem de Deus, você está enfadado ao fracasso. E eu vejo muitos irmãos que são prepotentes por conhecerem um pouco mais do que os outros. Sabe, essa prepotência não te leva a lugar nenhum. Sabe, você precisa ter uma inteligência emocional melhor. E isso vem através de um relacionamento próprio com Deus. Por que eu digo isso? Porque há pessoas que são cheias de si, que quando nós falamos uma palavra, logo se melindram. Sabe, não é esse tipo de sabedoria humana, sabe, cheia de conhecimento que Deus tem para você. Deus tem a sabedoria do céu, que é caracterizada como os caminhos do Senhor, para que você conduzir tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão de forma tremendamente abençoada. Sabe, esse quinto nível, não é de você saber os caminhos de Deus, é algo que precisa ser manifesto na sua vida, como cristão, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, você que é líder, discipulador, que está aí como membro, sabe, Deus quer trazer um novo tempo na sua vida, sabe, não tem como você ser guiado se não for pelos caminhos do Senhor, experiências com o Senhor, o sobrenatural. Sabe, se eu for enumerar esses 30 anos que eu sirvo ao Senhor, para te falar aqui do sobrenatural, nós ficaríamos aqui talvez dias. Sabe, você precisa crescer nisso, você precisa avançar. Sabe, porque você está dentro da tenda da congregação. A Igreja Videira é o lugar onde Deus te colocou, para que você possa se aproximar de Deus, através da palavra que é revelada a cada dia no nosso meio. Amém. Sabe, e esse quinto nível é um trampolim para o sexto nível, que é o nível onde Moisés, no verso 15, ele diz o seguinte para o Senhor: Senhor, se a sua presença não for comigo, como é que eu vou fazer a sua obra? Só que no verso 14 disse Deus, a minha presença está com você. Sabe, você precisa ter o carimbo da presença de Deus, porque os dias difíceis virão. A palavra do Senhor diz que a presença dele em nós, não é? Confirma a nossa palavra. Eu só sou pastor aqui em Catalão até hoje, porque eu tenho uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus é que a presença dele está na minha vida. Sabe, quantos momentos difíceis eu passei, pastor Naor, pastor Aloísio, não é? Quantos momentos difíceis passou na antiga igreja, onde foram caracterizados como pessoas soberbas, arrogantes, até mesmo usados pelo diabo, excluíram-nos, mas a presença de Deus fez com que eles permanecessem, e isso manifestou a glória de Deus. Sabe, da mesma forma, se você tem uma palavra de Deus, você não fica virando folha daqui para ali. Sabe, se você tem uma palavra de Deus, que a presença de Deus está sobre a sua vida, é diferente, meu irmão. Sabe, nós precisamos ter essa presença de Deus. Aonde você chega, você é reconhecido como quem? Um homem que carrega a glória de Deus ou um homem qualquer? A presença de Deus confirma você nas suas palavras. A presença de Deus, ela transpõe tudo aquilo que é natural. O homem que é cheio do Espírito Santo, ele não é como qualquer pessoa. O homem que carrega a presença de Deus, sabe, qualquer ambiente ele influencia, seja no trabalho, seja na escola, seja onde quer que ele esteja. Quem anda na presença de Deus e sabe que a presença está com ele, ele entra para o sétimo nível, aonde no verso 18, não é? Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Essa é a única oração que não foi respondida naquele momento, ali dentro daquele contexto. Sabe por quê? Porque Moisés não poderia ainda entender o que estava por vir. As coisas ainda não estavam alinhadas. Quando ele disse: eu quero ver a tua glória, Deus simplesmente, com uma palavra que é usada aqui no Goiás, o engambelou. Em outras palavras, não respondeu, mas 1400 anos depois, Deus respondeu. Quando lá em Mateus capítulo 16, Deus fala para Jesus, Jesus chama Pedro, João e Tiago e vai para o monte,
né, da transfiguração, e ali o rosto dele começava a reluzir, sabe, começou a brilhar, e a Bíblia diz que Deus trouxe ali Moisés e Elias, e respondeu a oração de Moisés e disse: você um dia pediu para ver a minha glória está aqui na pessoa de Jesus Cristo. Sabe, todas as orações nossas são respondidas. Talvez você tenha orado, mas os seus níveis ainda estão rasos. Talvez você tenha orado, não tenha sido respondido ainda, não tenha visto a glória de Deus ainda, mas você verá. Tão somente você creia. Sabe, lá em Coríntios a Bíblia diz que a glória de Deus era manifesta, era revelada na face de Cristo. Sabe, nós temos aqui Moisés como modelo, mas eu quero dizer uma coisa para você. O Moisés, o modelo e ministério dele não é a nossa base e fundamento. O nosso fundamento é que a glória de Deus está dentro de nós. Por isso, eu quero que você entenda o seguinte: é imprescindível que você caminhe em níveis mais aprofundados, porque a transformação que vai ocorrer na sua vida e no meio do qual você está, vai vir pela manifestação da glória de Deus, o sobrenatural de Deus. Sabe, o sobrenatural vai trazer cura em você, restauração, uma família abençoada, projetos concluídos, célula multiplicada, igreja fortalecida, sabe, saúde no seu corpo, entendimento, sanidade mental, equilíbrio emocional, sabe, toda uma estrutura Deus vai criar a partir da manifestação do sobrenatural na sua vida. Mas para isso você precisa permanecer na tenda da congregação e anelar pela justiça de Deus sobre a sua vida de forma experimental. Um abraço, fique com Deus, amém, tenham boas células, em nome de Jesus. Amo vocês.